vou abrir aqui, eu vou compartilhar a minha apresentação. A minha parte é muito rápida e depois eu já passo para a Fernanda, que também é a assessora pedagógica, e ela vai dar aí sim mais, entrar mais na parte específica das habilidades e competências, tá? O pessoal consegue ver minha tela? Você só confirma para mim, por favor? Deixa eu... Espera lá, então. Ainda não dá para ver. Ah, não. Agora sim? Não. Ainda não. Então, agora foi. Certo? Agora foi. Isso, tem um pequeno delay. Tem um delay. Pessoal, vamos lá, então. Bom, vamos falar um pouco do novo ensino médio e também dos livros didáticos, né? Mudanças no ensino médio, de uma forma bem sucinta, e depois a Fernanda, ela vai falar um pouco mais na propriedade. O objetivo dessas mudanças é oferecer uma educação voltada às habilidades e competências necessárias ao mundo contemporâneo, visando a formação completa do cidadão, que está mais perto da sua emancipação enquanto cidadão e das demandas do mercado de trabalho, desenvolvendo as habilidades e competências de forma mais integrada. Então, tivemos bastante mudanças, né, no próprio ensino médio, e até para ele se adequar à BNCC, e essas mudanças, elas carregam também os temas contemporâneos transversais à BNCC, e vai integrar aí 6 subtemas, vamos dizer assim: meio ambiente, ciência e tecnologia, saúde, multiculturalismo, cidadania e civismo e economia. Essas mudanças também, elas foram pautadas em 3 eixos: direitos iguais de aprendizagem, escolha pelos estudantes dos conhecimentos que irão se aprofundar, e depois mais horas de estudos com a ampliação da carga horária, né? Mas todas essas mudanças, professores, elas vão ser feitas gradualmente, né? E uma das mudanças que agora já vai se estabelecer no próximo ano é os componentes curriculares, ou seja, as disciplinas, que agora estarão organizadas em 4 áreas do conhecimento. São elas: linguagens e suas tecnologias, língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física, matemática e suas tecnologias, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, física, biologia e química, ciências humanas e sociais aplicadas, história, geografia, filosofia e sociologia. Mais especificamente, os livros do ano que vem, eles vão contemplar o primeiro eixo, que é os direitos iguais de aprendizagem, então eles já vêm nesse formato. Porém, o MEC, ele pautou essas mudanças da seguinte forma: até 2018 o programa era organizado ano a ano, em ciclo de 3 anos, que atendia na sequência ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ou anos iniciais e finais, e ensino médio. A partir de 2019, o ciclo passou a ter 4 anos de duração, e o programa começa a ser realizado em 2 etapas. A organização e distribuição das escolhas será da seguinte forma: fase 1, que é o objeto 1, projetos integradores e projeto de vida, e a fase 2, objeto 2, obras por área do conhecimento, objeto 3, obras complementares, objeto 4, obras de formação continuada, e objeto 5, obras literárias. Mais especificamente, esse ano, os professores, nós vamos trabalhar somente a fase 1. O MEC vai estar trabalhando somente o objeto 1, que é projetos integradores e projeto de vida. Os livros para o ano que vem, embora o ciclo, né, do programa passado ele acabe esse ano, o ano que vem vão ser utilizados os mesmos livros disciplinares que são utilizados agora em 2020, vão ser utilizados em 2021, e agora 2020 os professores vão fazer a escolha dos projetos integradores e projeto de vida, tá? Então, 2020 fase 1, as escolas devem escolher para cada aluno 4 livros de projetos integradores, um para cada área do conhecimento, em volume único, e um projeto de vida, tá? Um livro de projeto de vida. Aí eu especifiquei as características de cada um, e depois a Fernanda vai falar mais um pouco sobre isso também. Características dos projetos integradores: livro do estudante impresso, manual do professor impresso, 6 projetos por obra, 6 videotutoriais para o professor por obra, sendo um para cada projeto, e livros reutilizáveis com ciclo de 4 anos. E o projeto de vida: livro do estudante impresso, manual do professor impresso, 3 videoaulas, sendo um para cada módulo,
e a obrigatória tripartite: autoconhecimento, interação entre o individual e o coletivo e planejamento de vida, e os livros reutilizáveis com um ciclo de 4 anos. Todas essas mudanças, professores, elas são estipuladas pelo MEC, tá? Isso são já pautado pelo MEC, todas essas mudanças e exigências também. Os livros, eles serão reutilizáveis e, terminando o ciclo, recolhe eles também. E depois, agora já está terminando a minha parte, depois já vai para a parte mais específica da BNCC, mas eu vou deixar o link também de cadastro. Os professores sempre receberam representantes, consultores, enfim, em épocas, né, sem o distanciamento social, mas agora tudo é feito remoto, então todo esse trabalho, essas informações que são bastante esse ano, precisa ser feita remotamente. Eu vou deixar o link, as escolas já receberam esse link, alguns professores já receberam, e é um cadastro simples, rápido, onde vai colocar o e-mail, o nome, data de nascimento, CPF é opcional. O CPF está ali, não é para nenhum tipo de compra, longe disso, mas se colocar, por exemplo, Pedro Henrique, professor, vai aparecer vários na nossa base de dados. O CPF é somente para identificar, né? E com esse cadastro, o professor vai recebendo todas as informações na área dele, também sobre BNCC, sobre livros didáticos, e assim que o MEC for dando sequência ao cronograma, né, que ele vai estabelecer, depois de divulgação, de aprovação, de obras, enfim, os próximos passos, o professor vai se atualizando de tudo isso também. Eu deixo o meu contato, né, mais uma vez é importante nos dias de hoje, pelo que estamos passando com a quarentena, ter essa troca de informações. É um momento que todos nós precisamos de informações, tanto da realidade da escola, quanto da realidade dessas mudanças também. Então, eu espero que os professores, recebendo esse pedido de cadastro, seja por e-mail, por WhatsApp, a pedido da diretoria de ensino, ou nosso diretamente, os professores atendam, e a gente vai ficar muito agradecido com isso também. Essa é a minha parte, eu passo a palavra para a Fernanda, que é assessora pedagógica da editora, e vai dar sequência às especificações da BNCC também. Com licença, Fernanda, só lembrando a todos os professores, o cadastro é opcional, ok? Exato. Só deixar isso bem claro, o cadastro é opcional. Obrigado, bom dia, Fer. Pedro, você pode deixar também o link no chat aqui para eles. Ok. Obrigada. Fernanda, com você, seja bem-vinda. Nós não te ouvimos, Fernanda. Acho que o plug não está bem encaixadinho aí no Note. Não. Tenta sem o foninho mesmo, Fer. Tirei seu som, tenta colocar de novo. Não. Você tem outro foninho, Fer? É. Enquanto a Fer resolve o probleminha ali, a questão do áudio, Lu, vamos passando o vídeo de sensibilização para a gente já ir adiantando? Pode ser, pode ser. Vou transmitir aqui rapidinho. Fer, você pode falar a qualquer momento só para a gente saber que você tá ligadinha, tá bom? Fica à vontade. Quando a gente ouvir sua voz, eu te dou o retorno. Então, esse primeiro vídeo aqui, gente, a Lu preparou para vocês, tá? Que é da sensibilização aí pro dia de hoje. É isso aí, pessoal. Minutinho no chat, Lu.
Sim. Podem se manifestar ou falar, abrir o microfone e falar o que vocês acharam do vídeo, o que ele transmitiu. Fiquem à vontade. A senhora está muito inspirada para esses vídeos, viu? É cada vídeo que mexe com a gente. Bom, né? É o falso emocional. O vídeo ele aborda vários itens, né? Ele fala da gentileza, fala da sustentabilidade. Mais do que nunca nós estamos on, mas será que teremos que ficar sempre on? Ou é necessário alguns minutos para o off? Vamos pensar um pouquinho. A Lucimara colocou, gostei do vídeo e acho que temos que chegar ao meio termo, nem só on ou off. Eu adoro isso. Eu nunca lembro um filósofo que fala da questão do justo meio, que justiça é buscar o justo meio. Isso é fenomenal. Sami, um pouco de cada, tudo em excesso faz mal. Esse é o caminho. Agora eu te escuto, Fernanda, dá oi. Oi, pessoal, estão ouvindo? Aê! Tá, ó, no notebook o microfone estava falhando e nesse está falhando a câmera. Tudo... A tecnologia é isso, né? Mas tudo bem. O importante é que vai dar certo. Posso prosseguir, então, pessoal? Pode pedir a apresentação. Vou parar aqui. Tá. E aí você pode pedir a apresentação, tá bom? Tá bom. Pedro, você pode colocar pra gente, por favor? Pessoal, então, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Meu nome é Fernanda, eu sou assessora pedagógica lá da Editora Moderna, e aí vou estar à disposição de vocês aí para qualquer dúvida em relação a esse novo ensino médio, ao que a BNCC traz. Realmente, como foi falado, tem muitas mudanças, então as escolas aí vão ter um processo agora de adaptação para que essas mudanças sejam feitas, tá? E aí, o que vocês precisarem, a gente está à disposição para poder ajudar aí, sanar algumas dúvidas. Então, vamos lá, eu vou falar mais especificamente sobre esse novo ensino médio mesmo, que está pautado na BNCC, tá? Pode passar, Pedro. Então, vamos lá, pode passar. Então, a primeira pergunta que a gente faz, né, com esse novo modelo, é por que trabalhar com as competências e habilidades? Então, pegando um gancho aí com essa pergunta, eu entro aqui com uma reflexão. Será que esse modelo que a gente tem, que a gente trabalha ainda, e que é um modelo que nós vivemos, que nós fomos formados, né, há um tempo atrás já, será que ele é ainda efetivo hoje? Né? Então, o mundo mudou, as tecnologias estão aí, elas fazem parte da nossa vida, a nossa forma de se expressar mudou, as nossas relações mudaram, a ciência também. Então, essa reflexão que fica, será que esse formato de educação também não precisa ser um pouco ajustável e adaptável aí para as demandas dos nossos jovens? E nessa parte eu entro na questão de que, para o ensino médio, o nosso país é um dos maiores índices de defasagem do ensino médio. Então, os alunos, eles desistem, né, de continuar, muitas vezes por questões financeiras, e muitas vezes também porque realmente esse formato, ele não responde, né, a essas demandas, esses anseios dos jovens. Então, essa é a nova proposta, tá? Então, tomando base, estudos, referência de outros países que já têm um novo formato de educação, que dá muito certo, que tem resultados positivos, né, que tem relevância nessa formação cidadã ativa, foi por isso que a BNCC, então, tomou por objetivo garantir a formação integral. Essa é a proposta do novo ensino, tá? Garantir a formação integral. O aluno, então, ele é parte ativa dessa formação, ele não é mais só um mero coadjuvante, não vamos ter especificamente aquele formato que o professor está lá na frente e o aluno está ali sentado só recebendo. Não, agora o aluno, ele tem que ser estimulado a participar desse processo da formação do conhecimento dele, né? Então,
Essa formação integral, ela está, então, dentro disso, formação do cidadão crítico, que eles sejam criativos, que eles sejam participativos, responsáveis, capazes de se comunicar, de lidar com as emoções, de propor soluções, de resolver os seus problemas. Então, tudo isso vai ser trabalhado dentro da escola também, tá? Então, essa é a formação integral que esse novo ensino propõe, tá? E aí, as habilidades e competências são um modelo, então, que conseguem tornar esse aluno protagonista no seu processo de aprendizagem. É por isso que foi adotada agora essa estratégia de se trabalhar, esse novo modelo de se trabalhar com as competências e habilidades, porque ele vem correspondendo a esse novo objetivo que a gente tem para a educação. Tudo bem, pessoal? Pode passar, Pedro. Então, isso tudo vai de encontro com a nova organização do ensino médio que foi proposta. E o protagonismo juvenil, ele é, então, o eixo, né, do ensino. O aluno agora, o jovem, ele é o centro da vida escolar, e isso promove uma aprendizagem muito mais profunda e vai estimular o desenvolvimento integral do aluno. Essa é a nova forma de formação que a gente quer para os nossos jovens, né? Não só uma formação como estudante, mas uma formação integral mesmo como cidadãos que vivem em uma sociedade e as suas atitudes, os seus anseios causam, então, impacto dentro dessa sociedade, dentro do meio ambiente. Pode passar, Pedro. Tá, então, o que a BNCC traz, especificamente falando do ensino médio, esse novo ensino médio? Então, aquele modelo curricular que a gente conhece, ele sai e ele dá espaço a uma nova forma de se desenvolver esse processo de ensino-aprendizagem. Então, o que a BNCC propõe? A combinação das disciplinas tradicionais, que a gente, era o modelo que a gente usava anteriormente, combinou isso daí, de acordo com as suas afinidades, em 4 grandes áreas do conhecimento, que, né, o Pedro já falou um pouquinho anteriormente, que são as competências específicas de linguagens e suas tecnologias, as competências de matemática, de ciências da natureza e de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, agora, essas disciplinas que a gente estava acostumado a trabalhar, né, divididinho, elas foram agrupadas em essas 4 grandes áreas, que isso foi proposto pela BNCC. E aí, a BNCC já traz a definição das competências e das habilidades que são específicas dentro de cada uma dessas áreas do conhecimento. E aí, dentro dessas competências e habilidades que são específicas, contempla, então, todos os componentes curriculares. A gente não precisa ficar preocupado de que o aluno não vai ter mais o ensino de química. Não, ele vai ter o ensino de química, ele vai ter o ensino de biologia, o ensino de física, de história, de geografia, normalmente. Só a estrutura da formação desse aluno que vai ser pautada nas competências e habilidades específicas, que vão ser trabalhadas, sim, de acordo com cada componente, mas a visão é mais macro, né? Então, o que a BNCC propõe são essas competências já na divisão das áreas. Tá? E uma segunda coisa que vai acontecer nesse novo ensino médio é que tem essa divisão, então, que é pautada na BNCC, que é a educação básica, né? E vai ter uma divisão para os itinerários formativos, que essa é uma proposta do novo ensino médio, que aí nesses itinerários, então, os alunos, eles vão conseguir escolher os caminhos que mais se adequam aos seus projetos, aos seus objetivos de vida, tá? E vou explicar um pouquinho melhor isso daí, então, mais para frente. Pode passar. Então, aqui, pessoal, como fica a organização? Como era antes? Era organizado por componente curricular. Então, tinha língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação, matemática, química, física e biologia, história, geografia, sociologia e filosofia. Isso mudou? Não. Foi só um rearranjo. Então, de acordo com as afinidades, todas essas aqui, então,
de linguagens foram incluídas em uma área do conhecimento que chama linguagens e suas tecnologias, e assim sucessivamente. E a matemática, né, como ele é um componente mais específico, ele ficou, então, sozinho dentro de uma área com um único componente, tá? Esse é o único que ficou sozinho. E aí fica aquela grande dúvida, né, pessoal? Esse novo ensino médio, então, exclui as disciplinas dos currículos? Não, de maneira nenhuma, tá? Muito pelo contrário. Então, a proposta mesmo que a BNCC trouxe, com todo esse rearranjo, juntamente com o Conselho Nacional da Educação, é que todos esses conhecimentos dos componentes curriculares vão ser trabalhados dentro dessas competências e habilidades das áreas, tá? Então, não vai perder esse foco dos componentes, dos conteúdos e conceitos que cada componente traz. Tudo bem? Isso está tudo incluso nessa estrutura de competências e habilidades que foi estruturada para cada área do conhecimento. Então, gente, os currículos, né, as escolas, elas vão poder determinar os currículos e os seus projetos pedagógicos com uma organização de ensino dos conteúdos, dos conhecimentos de cada um desses componentes, e também a base traz que essas escolas, elas vão poder fazer essa organização, levando em conta também as particularidades, as características de cada região. Isso também não foi deixado de lado, tá? Então, quando for formar esse currículo de referência das redes, das escolas, de acordo com o município, os seus projetos pedagógicos, aí fica a critério, então, definir como que vai ser estruturada essa organização desses conteúdos e desses conhecimentos, que são pautados nessas competências e habilidades das áreas, levando em consideração também as particularidades, como é o entorno, como é a demanda, qual é a demanda principal dos jovens, da nossa comunidade escolar, isso tudo, então, a base também traz, tá? Isso não vai ser perdido, podem ficar tranquilos. Pode passar. Então, aqui, falando especificamente da área de ciências da natureza e suas tecnologias, o que a BNCC traz? Dentro dessa grande área de ciências da natureza, nós temos 3 competências específicas da área, tá? Então, eu não vou ficar lendo assim, porque isso a gente tem no documento, né? Então, é legal, assim, a gente dar uma olhada e perceber quais são as competências que a BNCC propõe dentro da nossa área, né, que isso é uma coisa importante, que a gente vai ter que ir se adaptando aí ao longo desse processo de transformação. Então, aqui, ó, só para contextualizar, por exemplo, a competência 1, analisar os fenômenos naturais, processos tecnológicos, com a base de interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem os processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. Então, aqui, o que foi proposto é isso mesmo, essa visão macro, tá? Então, as competências trazem essa visão macro. O que se quer? Que ao final do processo de formação, através dos conteúdos, dos componentes, dos conceitos que esses alunos aprenderam dentro de cada componente, dentro da física, dentro da biologia, dentro do português, da matemática, eles cheguem a obter, né, essas competências e aí todas as habilidades que estão envolvidas dentro dessas competências, tá? Esse é o processo. Então, eles não vão sair só sabendo aquele conceito e ponto. Eles vão sair sabendo, a partir daquele conceito, sendo capazes de desenvolver essas competências todas aqui dentro de cada área, tá? Essa é a proposta. Então, falando sobre os conhecimentos da área de ciências da natureza, que é o nosso foco, né? Vocês como professores de química, eu sou da área da biologia, então aí também eu me encaixo dentro dessa área com vocês. Então, tratando desses conhecimentos conceituais de ciências da natureza, então é importante a gente considerar que a área vai reunir os conceitos relativos tanto de biologia, como de química, como de física, tá? Isso não vai ser perdido. E aí, na BNCC do ensino médio, os conceitos vão ser tematizados e problematizados em categorias,
dentro dessa área de ciências da natureza. Então, vai ser dividido em temas que vai ser matéria e energia e vida, e o outro, terra e cosmos. Aí, eu não sei se vocês trabalham também com o ensino fundamental, mas já na BNCC do ensino fundamental, que foi implementado, né, a partir desse ano, já veio essa divisão também das áreas do conhecimento e essa divisão em matéria, em temáticas, né, unidades temáticas. Então, para essa área já tinha a divisão em matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Então, eram 3 unidades dentro do ensino fundamental. Eram não, são, né, que estão sendo trabalhadas agora nesse novo formato. E aí, para o ensino médio, a única diferença é que a BNCC trouxe a divisão em apenas 2 unidades. Então, ela juntou a matéria e energia com a vida e evolução, formando a matéria, energia e vida. Isso por quê? Porque, de acordo com a BNCC, né, esses jovens, eles já têm maturidade suficiente, eles já têm uma base de conhecimento suficiente para poder unificar essas 2 temáticas, né, e compreender isso de forma mais ampla, que tudo isso está envolvido. Então, a complexidade da origem, evolução, manutenção da vida, os alunos do ensino médio, eles já conseguem entender que isso é conectado. Por isso, então, teve essa junção e a divisão em apenas 2 unidades temáticas, tá? E aí, todos os componentes vão ser trabalhados dentro dessas unidades, e ao fim do processo, esses alunos, então, eles vão conseguir desenvolver as competências, essas 3 competências específicas de ciências da natureza e as habilidades que vão incorporar cada uma dessas competências. Tudo bem? Pode passar. Aí aqui eu trouxe só para vocês terem uma noção que esse formatinho aqui é o que está no documento da base, tá? Ele vem assim, então ele vem lá, competências específicas das ciências da natureza, e aí ele traz competência 1, que é aquela do slide anterior, define a competência 1, explica mais ou menos qual é a proposta dessa competência, né, o que o aluno vai conseguir quando ele adquirir essa competência, e aí ele traz as habilidades que são específicas dentro dessa competência. Então, essas são as habilidades da competência 1, tá? Ele vem assim. E aí, o que vocês vão ver muito, isso vai estar nos livros que vocês vão usar, que vão ser utilizados pelos alunos na sequência, né, da formação. Todas as atividades, os conteúdos, os conceitos, eles já vão vir com essa sigla que determina, então, para a gente quais habilidades, qual é a área do conhecimento que a gente está trabalhando, qual a competência específica dentro dessa área e dentro dessa competência específica, quais habilidades a gente está trabalhando. Então, para ficar bem claro para vocês, aí aqui vai vir sempre essa siglazinha em todas as atividades, em todos os livros, tá? Então, a gente não vai precisar ficar tentando identificar que competência e que habilidade a gente está trabalhando quando a gente está falando, por exemplo, do ciclo da água, do ciclo do nitrogênio. Isso já vai estar lá especificado para a gente quais competências e quais habilidades a gente vai trabalhar naquela atividade. Então, aqui, EM, a siglinha é ensino médio, 1 a 3 é porque esse conteúdo, ele pode ser trabalhado do 1º ao 3º ano. Ciências da natureza e suas tecnologias, aqui então é a sigla específica para essa área de ciências da natureza, e aí ele mostra a sigla para cada uma das outras áreas, que vai aparecer dessa mesma forma. E aí, 1 significa a competência específica dentro da área, então aqui a gente está falando daquela competência 1 que eu li para vocês lá em cima, dentro da área de ciências, e 06, esse último numerinho, é o número da habilidade específica que está sendo trabalhada nessa atividade, dentro da competência 1. Tudo bem, pessoal? Ficou claro como que vai ser esse trabalho? Vocês têm alguma dúvida? Acho que tudo certo, Fer. Beleza. Então, pode seguir, Pedro.
Aí aqui é só uma dica, tá, pessoal, que eu trouxe para vocês, uma sugestão, se vocês quiserem, lá no Reúna, que é um site aberto, tá? É só entrar e fazer um cadastrinho com a sua área de atuação. O site é institutoreuna.org.br, tá? Então, ele não tem vínculo nenhum com nenhuma instituição. E aí, ele traz essa BNCC comentada para o ensino médio. Então, eles fizeram para todas as áreas do conhecimento, e ele traz esse modelinho assim, que fica bem claro. Eu achei muito legal, eu acho legal para vocês verem e passarem também para os outros colegas, para dar uma olhada, tem de todas as áreas. Então, ele traz, competências específicas da BNCC. Aqui, ele trabalha a competência específica número 1, da área de ciências da natureza. Então, aqui ele descreve a competência e do lado ele já traz um comentário. Tá? Então, o que essa competência trata, como que a gente pode trabalhar ela. Aí, ele traz divididinho tudo certinho. Então, comentários sobre a habilidade da BNCC. Então, aqui ele está falando da competência 1, habilidade 1. Dentro da competência 1, a gente tem 7 habilidades. Tá? E aí, ele fala especificamente dentro de cada competência, para cada habilidade. Então, essa habilidade 1, o que ela traz? Ela traz essa descrição, isso está lá dentro da BNCC. E aí ele traz quais objetos de conhecimento vão ser trabalhados aqui, quais componentes vão comentar sobre essa habilidade. Então, quando o aluno conseguir desenvolver essa habilidade, ele vai ter desenvolvido vários conteúdos, vários conceitos. Essa habilidade está dentro da biologia, está dentro da física, está dentro da química. Então, isso, assim, eu acho que é uma maneira das escolas e os professores se nortearem também para entender como que eles vão poder adequar os seus currículos para trabalhar certinho com esses componentes e com essas habilidades. Tá? Então, aí é só uma dica lá, é bem legal, e ele traz esses comentários já sobre como poder trabalhar certinho com isso, e algumas habilidades, por exemplo, a física não entra, ela está encaixada só em conteúdos da biologia e da química, ou a biologia não entra, então é uma parte mais só da química e da física, ela já traz esse suporte para a gente aí no site. Então, é só uma dica, tá, pessoal? Que eu achei bem interessante, pode passar. Bom, então o Pedro já falou, né? Voltando, então, agora para a estrutura macro desse novo ensino médio, é isso que foi proposto. O que veio da base em relação ao ensino médio, trouxe essas escolhas por itinerários formativos que esses jovens vão fazer. Dentro do ensino médio agora, vai ter a formação técnica e profissional já, no ensino médio regular. Então, o aluno, mesmo que ele não esteja numa escola que seja uma escola técnica, ele pode optar por essa formação técnica e profissional também, tá? E para que tudo isso seja feito, é lógico que vem aí uma ampliação da carga horária, e essa distribuição dessa ampliação fica a critério de cada rede, de cada escola, tá? Então, a legislação, ela não traz que seja feito de uma maneira específica, nem esses itinerários, né, nem essa formação técnica, e nem essa distribuição da nova carga horária, tá? Isso tudo ficou aberto, é muito flexível para que as escolas consigam fazer da melhor maneira, da maneira que se encaixe com a sua estrutura, com a sua demanda, com os seus professores e os seus alunos. Tudo bem? Pode passar, Pedro. Aqui, só para ficar mais claro, eu vou passar bem rápido, porque eu já falei bastante disso. Então, vai ter duas partes, né, no novo ensino médio. A parte que é comum a todos os estudantes, que é o que foi proposto pela BNCC, essa formação geral básica. Então, são as competências e habilidades divididas por áreas do conhecimento. E aí, dentro dessa formação geral básica, vai entrar o trabalho do projeto de vida, né, que aí vai definir quais os objetivos que esse aluno tem para o seu futuro, né, e trabalhar também essa formação cidadã do aluno. E aí a segunda parte, que é uma parte que é flexível e que vai ser encaixado de acordo com cada escola, que é isso que eu acabei de falar, são os itinerários formativos. Então, dentro desses itinerários formativos, a escola que vai definir
como ela vai colocar isso no seu currículo, como ela vai apresentar isso para o seu aluno, tá? Pode passar, Pedro. Então, o que são esses itinerários formativos? Só para a gente entender melhor. Vai ser um conjunto de atividades educativas que a escola vai oferecer para os alunos. E esses alunos, então, eles vão poder escolher, vai ser como se fosse assim, diversos caminhos que o aluno vai poder escolher de acordo com o seu interesse. Então, ele vai escolher, por exemplo, ele viu que ele gosta muito da área das ciências humanas, ele se identifica com componentes dessa área e ele quer aprofundar o seu conhecimento nessa área. Então, ele vai optar por escolher, então, um caminho que a escola vai oferecer que tem o foco mais na área das ciências humanas, tá? Então, é isso, ele vai escolher caminhos que ele vai aprofundar e ampliar suas aprendizagens dentro de uma área ou em áreas interdisciplinares, tá? Então, a escola pode também oferecer, por exemplo, um itinerário formativo que trabalhe de maneira interdisciplinar com diferentes áreas do conhecimento. Então, ele traz atividades e conceitos de química e de geografia. Então, ali ele está interligando áreas do conhecimento também diferentes, tá? E aí, dentro desses itinerários, vai ter a opção da formação técnica e profissional. E aí vai ser uma escolha do aluno também. Se ele quer seguir esse caminho, ele vai optar por o itinerário, que vai ser, né, de acordo com o que a escola vai poder oferecer, para seguir, por exemplo, esse caminho da formação técnica, tá? Então, esse é o objetivo dos itinerários, tá? Vai ser uma segunda etapa, não exclui a formação da educação básica, que é o que a gente já trabalhava normalmente, tá? Vai ser um complemento para que, nesse momento, os alunos, de fato, consigam desenvolver mais aquilo que é o interesse deles, aquilo que faz sentido para eles e aquilo que eles projetam para a vida deles, né? Então, isso assim, é bem legal. E aí eles vão poder aprofundar esses conhecimentos e se preparar melhor para seguir, tanto para um estudo, para uma universidade, se é isso que ele almeja na vida, ou já para partir para o mundo do trabalho. Pode passar, Pedro, que tem mais um. Então, aqui é também só uma sugestão, tá, pessoal? Na nossa página da Moderna do Facebook, isso não tem nada a ver com obra, com nada, tá? É só, assim, eu gosto de obter o meu conhecimento, que eu consigo entender muito melhor quando eu vou buscando diversas fontes. E, para mim, faz muito mais sentido ouvir alguém falando sobre o assunto do que simplesmente pegar um documento e ler. Então, assim, é só uma sugestão. A gente tem uma live que foi feita, tá gravada lá, que tá o link, depois se vocês quiserem eu posso passar para vocês também, que essa específica, BNCC na prática, a número 3, ela fala sobre a organização dos itinerários formativos. Então, ele é um bate-papo, tá, de profissionais da área da educação, falando sobre isso. E aí tá bem legal, fica bem claro. Tá, para mim, por exemplo, é muito mais fácil. Então, é só uma sugestão também para vocês, porque eu acho que quanto mais fontes, né, quanto mais formas, não só a escrita, mas o visual, o vídeo, o ouvir, eu acho que isso fortalece o nosso conhecimento, tá? Então, fica aí essa dica, se vocês quiserem assistir para entender melhor como que fica essa organização do itinerário, que isso vai ser implantado já a partir do ano que vem, tá bom, pessoal? Então, a escola aí já vai trabalhar, já vai ter que oferecer esses itinerários aí para os alunos. Começar a implantar isso a partir do ano que vem e colocar isso dentro do currículo aí e da proposta pedagógica de vocês. Pode passar, Pedro. E agora, rapidinho, o Pedro já falou, então eu vou falar bem, bem rápido sobre os projetos, que é o que a gente vai escolher, que vai começar a trabalhar a partir do ano que vem. São os livros de projetos. Pode passar, Pedro. Então, são as obras do objeto 1. É isso que a gente vai escolher agora. São os livros de projetos integradores e os livros de projeto de vida, tá? Então, vão ser, os projetos integradores, eles estão divididos dentro das 4 áreas do conhecimento. Então, a escola vai escolher
um livro de projeto integrador de linguagens, um de matemática, um de ciências da natureza e um de ciências humanas, tá? E um livro de projeto de vida, que vai ser trabalhado na escola, tá? Então, na verdade, vocês vão escolher 5 livros nesse processo agora, esse ano, para ser utilizado ano que vem. Esses livros vêm de que formato? Um livro impresso do estudante, em volume único. Então, o aluno vai receber um livro e ele vai usar esse livro durante os 3 anos do ensino médio. Tá? Esse livro, ele já vem dividido, cada parte que vai ser trabalhada para cada ano, tá? Então, não vai ter um livro para cada ano. Tá tudo dentro de um livro só. O manual do professor impresso, esse professor vai receber esse livro também em volume único, na mesma estrutura do livro do estudante, mas que vem com todas as orientações, trazendo aquela siglinha de todas as atividades que eu mostrei, quais competências e habilidades ele está trabalhando. E o professor também tem um material digital, que são, no caso dos projetos integradores, 6 videotutoriais, que são um complemento para ele implementar, então, esse trabalho dos projetos com os alunos. E, no caso do livro do projeto de vida, ele vem com 3 videotutoriais, tá? Então, esse material aí, ele vem só para o professor, ele é um complemento para que o professor consiga aí desenvolver esse trabalho através dos projetos, tá? Com seus alunos. Essas obras, elas são reutilizáveis, então, o ciclo agora é de 4 anos, como o Pedro falou, então, esses livros vão chegar na escola ano que vem, eles vão ser usados por 4 anos, e depois disso, eles vão ser devolvidos. Tudo bem? Pode passar, Pedro. Falando sobre os projetos integradores, qual é a proposta? Por que que isso vai ser trabalhado agora? Então, isso tudo, esse trabalho com projetos, ele vem todo de acordo com essa nova estrutura do ensino, né? E essa nova proposta mesmo, esse novo modelo de ensino-aprendizagem, tá? Então, os projetos integradores, eles são livros que trazem essa nova proposta, está pautada no ensino integral, que foi aquilo que a gente falou, na interdisciplinaridade. Então, um componente, ele não é único, ele não é sozinho. Então, é aquilo que eu falei, se você está falando do ciclo do nitrogênio, isso está dentro da biologia, isso está dentro da química, isso está dentro da física, da química e da física, tá? Então, não é cada coisinha mais dentro da sua caixinha, tudo é muito macro. Então, a gente quer que o aluno tenha essa visão macro. Os conhecimentos, eles são amplos, tá? E eles fazem parte de diversas áreas. Aquilo não é específico só da biologia, só da química, só do português, só da matemática. Tudo está interligado. Então, essa é uma linha forte aí que a BNCC traz, que é essa interdisciplinaridade, e isso vem fortemente trabalhado nos projetos integradores. E a construção ativa do conhecimento. Então, o aluno, ele é parte da construção, né? Ele vai buscar também o conhecimento, ele não fica ali só esperando que o professor traga todo o conhecimento para ele. Essa é a proposta do projeto. E aí, ao final do processo, né, quando ele trabalha com projetos, ele vai construir esse conhecimento e, no final, ele vai ter, de fato, um resultado, né, um resultado físico. Essa é a ideia do projeto. Tá, então, os projetos integradores, eles contextualizam todos os conteúdos dos componentes curriculares, das áreas do conhecimento, e conectam, então, esses conteúdos, todos esses conceitos, essas informações, com as situações vivenciadas pelos alunos. Tá, então, ele traz esses conceitos e esses conteúdos de cada componente, de cada área, e correlaciona isso com experiências já que o aluno viveu, de coisas da vida que ele já tem, com informações que ele já tem de fora do ambiente escolar também, tá? E isso estimula muito a criatividade. Essa é a ideia do trabalho dos projetos integradores, tá? E aí, esses projetos, eles vão trabalhar com diferentes componentes, com diferentes ideias de acordo com cada livro. Então, isso é uma questão que vai vir num próximo passo, tá? Quando vocês tiverem a oportunidade de realmente identificar e olhar para cada projeto. Aí que vocês vão ver como cada projeto vai ser trabalhado. Pode passar, Pedro. E aqui é uma estrutura de como os projetos são. Isso é uma definição de edital, tá? Então, isso não é um critério que cada um escolheu para fazer, não. Isso é um edital. Todas as obras que vocês vão ter oportunidade
de analisar vão ter essa estrutura, tá? Os projetos integradores, eles vão ter dentro de um livro, aquele livro, um livro só, que é um volume único, que vai ser usado para os 3 anos do ensino médio, ele vai ter 6 projetos, sempre. Todos os livros de projetos integradores vão ter 6 projetos, tá? E aí, esses projetos, eles são pautados em temas, que são os chamados temas integradores. Quais são esses temas? São 4. O STEAM, esse STEAM é uma metodologia nova aí, que ela vem, né, dos Estados Unidos, que lá dá muito certo, que é bem legal. Então, ela tem o objetivo de formar o aluno para as novas tecnologias e os desafios do futuro, tá? Então, aí ela trabalha essa forma mais de tecnologia e de superar desafios através da integração do conhecimento em ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Aí vem a siglinha, então, do STEAM, que é a sigla dessas iniciais em inglês, né? Ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Tá? Então, esse é um dos temas que ele tem esse foco bem forte aí, envolvendo as novas tecnologias. O outro tema, o protagonismo juvenil, a mídia educação e a mediação de conflitos. Esses 4 temas, eles são trabalhados em todos os projetos, dos projetos integradores, tá? E aí, esses 2 últimos projetos aqui, essa livre escolha quer dizer que cada editor, cada autor vai poder escolher qual desses 4 temas ele vai querer trabalhar. Então, por exemplo, num livro, eu vou ter, necessariamente, um projeto com cada um desses temas e ele vai repetir aqui. Então, o autor, ele quer trabalhar mais com mídia e educação, ele pode repetir mídia e educação e, por exemplo, mediação de conflitos. Aí, dentro desse livro, eu vou ter mais forte um foco na mídia e educação e na mediação de conflitos, porque ele vai ter 2 projetos trabalhando com cada tema. E aí, um com os outros. Tudo bem? É assim que vai funcionar a estrutura. Então, isso vai ser uma coisa legal para vocês definirem qual obra tem mais a ver com o que vocês almejam trabalhar aí, de acordo com qual tema, por exemplo, ele foca mais. Isso já é uma coisa legal. E aí, aqui já traz, dentro do edital, as competências gerais da BNCC que vão ser trabalhadas dentro desses projetos. Então, para cada um desses temas, já é definido quais competências são trabalhadas, tá? E aí fica aqui o foco que a argumentação, que é a competência 7, né, competência geral 7 da BNCC, ela é trabalhada em todos os temas, porque isso vem muito de encontro com aquilo que a gente está falando da formação integral e do protagonismo, né? Então, o aluno, ele trabalha sempre, dentro do projeto integrador, ele vai trabalhar com argumentação, que é parte essencial, né, para essa formação, então, integral e protagonista no seu conhecimento. Pode passar, Pedro. E aí, o projeto de vida, o que vai ser esse projeto de vida aí? Então, eles são livros que vão abordar tanto uma perspectiva pessoal, como a formação mesmo desses alunos, e enquanto indivíduo, não só como aluno, mas enquanto indivíduo, enquanto cidadão, tá? É isso que é a proposta do projeto de vida. Então, aqui, vai discutir questões de autoconhecimento, o seu lugar no mundo, qual é o planejamento para o futuro, isso tudo dentro da escola. Muitas vezes isso não era trazido para a escola, ele só chegava lá, ó, esse conceito, esse conteúdo da matéria tal, do componente tal, beleza, tchau. Não, agora, essa demanda, né, de o que ele planeja, quais são os anseios, isso vai ser trazido também para o ambiente escolar. Isso é bem forte no trabalho com o projeto de vida. Tá, então, uma definição legal aqui, que o próprio edital traz, é que o projeto é o caminho entre quem eu sou e quem eu quero ser. Tá? Essa é a ideia. Então, aqui, quando trabalhando com o projeto de vida, o aluno ele vai aprender a se conhecer melhor, vai identificar seus potenciais, então ele vai ver, olha, essas habilidades eu já tenho desenvolvida forte, essas aqui já é mais difícil para mim, então o que eu vou querer fazer? Qual é o meu projeto? Seguir com essas que eu já tenho forte, ou eu vou querer ampliar e instigar mais essas habilidades que eu sou não tão bom assim? Identificar quais seus sonhos, seus interesses, qual a meta, qual que é o seu projeto de futuro, e aí, dentro disso, ele vai definir metas e estratégias para poder alcançar esse objetivo que ele está traçando.
tá? Então, é um processo bem estruturado que vai unir esse autoconhecimento, o planejamento, quais métodos, de que forma ele vai atuar para conseguir, então, colocar na prática e chegar no seu objetivo. Esse é o foco do trabalho do projeto de vida. Pode passar, Pedro. E aí, vai ser também um livro em volume único, como a gente já viu lá. Esse livro, ele vai vir necessariamente com 3 módulos, sendo um para cada ano do ensino médio. Então, é aquilo lá, ele vai vir um livro só, ele já vem dividido em 3 módulos, sendo que é um para cada ano, tá? E todos esses 3 módulos, eles estão pautados nessa divisão aqui, que é a divisão básica da estrutura do projeto, é o que o projeto de vida quer trabalhar. Então, dentro dos 3, no módulo 1 vai ter o 2 também e o 3 também, eles vão estar definidos dentro dessa estrutura, que é o autoconhecimento, então aí é o encontro consigo, né, o aluno conseguir se enxergar, quem ele é, que características ele tem, quais habilidades ele é bom, qual ele não é. A expansão e exploração, que é o encontro dele, então, a partir do momento que ele se enxerga, ele começa a entender e se relacionar com o outro dentro do ambiente escolar, fora, tá, e com o mundo de uma forma geral. Então, suas atitudes influenciam o outro, influenciam o mundo, influenciam o meio ambiente. E aí, então, essa expansão daquilo que ele entendeu como eu pro nós, né, pro todo. E o planejamento, que aí, a partir do momento que ele viu quem ele é, como ele se relaciona, como ele interage com os outros e com o meio em que ele vive, ele vai determinar qual é o seu objetivo, qual é o seu plano de vida, seu projeto, né, para o futuro. Então, ele tem que planejar quais estratégias, de que maneira, com quais métodos ele vai trabalhar para que ele consiga alcançar. Essa é a proposta do projeto de vida. Pedro, pode ir? Aí aqui, pessoal, também é só uma dica, tá? São materiais de suporte, então isso também não tem nada a ver com escolha de livro, com obra, com projeto de vida, de projeto integrador, não tem nada a ver com isso, tá? Então, são materiais realmente para suporte, para o fortalecimento do nosso conhecimento com temas atuais da educação, de uma forma geral, tá? Não especificamente falando sobre a escolha de livro, ou que seja específico para a escola pública, para a escola particular, é para todo mundo, é livre, tá? É um acesso livre para quem quiser, quem é da área da educação, quem não é, pode entrar dentro do nosso site da Moderna, que está escrito aqui, tem o Maratona Edu é uma plataforma que a gente tem, que tem muita informação em vários formatos, então tem texto, tem reportagem, tem entrevista, tem lives, tem muitas lives de temas que são corriqueiros, aí muita coisa falando sobre o corona, sobre esse ensino híbrido, que são realidades que a gente está vivendo agora dentro da educação, tá? E a Fundação Santiliana, lá também a gente tem uma biblioteca digital com material mesmo de formação para gestores e para professores, tá? Independente de escolha de livro ou qualquer coisa do tipo. Então, ele traz livros explicando sobre a BNCC, tem livros agora falando mais sobre essa coisa do socioemocional, que está vindo forte, essa é a nova proposta para o ensino, desde a educação infantil, isso não vem sendo só implementado no ensino médio, isso é uma proposta desde o ensino infantil, então ele tem vários e-books que trabalham com esses temas, que realmente são para a formação, para o nosso, para ampliar aí a nossa visão, o nosso conhecimento em relação à educação de uma forma geral, tá? Então fica aí só uma proposta para vocês. Pode passar, Pedro. E aí tá meu contato, então, esse é meu e-mail, o meu celular, esse celular é o WhatsApp, então fiquem à vontade, o que vocês precisarem, se tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo, pelo e-mail, pelo WhatsApp, eu vou estar à disposição aí para ajudar, eu sei que é muita informação, é muita mudança, então assim, tá todo mundo nesse processo, isso não vai ser feito de uma hora para outra, tá? É um processo que vai ser iniciado ano que vem, mas isso vai ter um tempo, né, não tem como a gente fazer isso de uma hora para outra, mas assim, a gente tem que começar, essa é a nova proposta,
e isso vai começar a ser implantado, então vamos aí juntos todos fazer esse novo formato para que a gente consiga, então, formar melhor aí os nossos jovens para a vida, né? Que é o mais importante. Era isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida. Fernanda, quero agradecer você, ao Pedro, aos esclarecimentos. Pedir também, Fernanda, se você puder colocar aqui no chat os links da live e desse material também de suporte. Coloco sim. Tá? E muito obrigada aos dois pela participação. Os professores, nós que agradecemos. Eu agradeço mais uma vez, Luciane, Fred, pela oportunidade, e o que precisar de nós, né, tem uma estrutura, e também, juntamente, já estamos nos retirando, né, mas eu gostaria de agradecer, tem a Flávia de Aguiar e o Adriano, que está conosco aqui nessa live, e são coordenadores e o gerente responsável pelo Estado de São Paulo, eles estão dando esse suporte para essa reunião também, e isso mostra a quantidade ou seja, a necessidade de informação que nós temos também, né, pelos dias que estamos passando, é novidade tanto para os professores, muitos enfrentando dificuldades, e ainda mais a nossa região, né, tem outras regiões que até acesso à internet de professores está sendo complicado, então tem que ser essa troca, por isso que eu agradeço muito por esse espaço. Só gostaria de fazer um pequeno comentário, Luciano e Frederico, sobre os projetos integradores em si, que às vezes os professores, meu Deus, está mudando tanta coisa, mas sempre ocorreu os projetos, né? Eu lembro, vou dar somente um exemplo, o professor Josias, que inclusive está aqui, ele sempre teve a boa atitude de nos levar na estação de tratamento de água, na Sabesp, eu sou de Presidente Prudente, a Fernanda é de Ribeirão Preto, mas aqui em Prudente a gente sempre visitou. É verdade. Lá, o professor Josias, ele gosta. E eu lembro que quando a gente voltava dessa atividade, né, dessa visita, o professor de história, ele falava, olha, tem lugar que não tem tratamento de água, vamos ver agora as civilizações que acompanharam a água. O professor de geografia ia estudar a água. O professor de biologia também, matemática, fazer funcionamento público, enfim. Então, os projetos sempre existiram, né, implicitamente. Mas agora eles vêm com nomenclatura de BNCC, de competência de habilidade, às vezes parece uma coisa, meu Deus, e agora, né? E o projeto, o plano de aula que eu tenho que fazer com tantas habilidades, mas a prática já existia e agora somente um pouco mais de informação daqui e de lá e vai engrenar tudo, né? Se Deus quiser, com o esforço de todos. Eu agradeço, Fred, agradeço, Luciano, que precisar de nós, estamos à disposição. Obrigado. Bem colocado, Pedro. Obrigada, viu, gente, pela possibilidade aí. Qualquer coisa a gente tá aqui à disposição de vocês. Ok. Obrigado, gente. Só para amarrar, até eu brinquei com o Pedro e com a Luciana quando começou, que a Fer toda hora estava assim, então, gente, ó, não estamos falando nada de escolha de livro, não estamos falando nada de escolha de livro, é que eu briguei tanto com o Pedro, não pode falar as 4 letrinhas, não pode falar nada. Então, assim, em gerais, por quê? Porque vocês, gente, são o bastião da química nas escolas. Então, na hora que for fazer a escolha, independente de editora, a hora que vocês forem escolher esses projetos integradores, vocês têm que levar em conta que a química esteja presente nas escolhas. Que o conteúdo de vocês, que o componente de vocês esteja valorizado nessa escolha, né? Fred, mas vai brigar todo mundo? Não, não é questão essa, mas é buscar o balanceamento dentro da realidade. Desculpa, gente, mecânica. Da realidade que vocês têm na escola. Então, trazer essa compreensão que a Fer trouxe, dessa visão necessária, né, é importante por conta disso. Porque logo começa e vocês são o bastião da química nas escolas, vocês já trabalham com questões integradoras, com projetos, como o Pedro também deu exemplo do Josias, né, a questão aqui dos estudos de campo, das parcerias com os colegas, só vai ser uma nova reformulação, só isso. Exatamente. Obrigado, Luciano, obrigado, Fred, tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada. Tchau.
Bom, pessoal, continuando então aqui, agora, Fred, eu começo a apresentar a minha tela, né? Pode deixar, que eu apresento por aqui, tá fácil. Pode ser? Pode. Foi. Ainda. Tem um delay. Então, lá, o nosso objetivo geral, né, foi divulgar essas mudanças da educação e o trabalho com as habilidades e competências da BNCC, que foram os nossos convidados, e sempre na continuidade aqui da formação dos professores de Química, para que possam conhecer estratégias que motivem os alunos no processo de aprendizagem e no desenvolvimento das competências e habilidades propostas pelo currículo do Estado de São Paulo. Próximo. Aqui a devolutiva do formulário que vocês colocaram, né, a semana passada. Eu quero falar, primeiro, agradecer os elogios, né, e dizer que como a nossa turma é menor, tá bem bacana, porque a gente consegue dar uma atenção realmente individual, tem a possibilidade de ler cuidadosamente cada resposta, fazer o possível de atender cada pedido, né? Então, houveram algumas sugestões de temas que já foram trabalhados, como o aluno desconectado, o aluno especial, as aulas práticas. No intuito de atender a todos, eu vou selecionando aqueles que ainda não foi abordado, tá? Então, começando ali, os apontamentos sobre o centro de mídias, que foi aquela nossa discussão no final da TPC, né, que vocês fizeram alguns apontamentos, né, dos tipos de aula, que está faltando a metodologia ativa, que tem alguns erros conceituais. Então, vou dizer que na sexta-feira mesmo, no dia 24, já foi enviado um e-mail para a SEDUC, responsável lá, com todos os apontamentos que vocês fizeram, tá? Então, já foi tomada a providência. Nossa parte, a gente está fazendo. Ô, Luciane. É o Denilson. Ô, Lu? Pode falar, Denilson. Então, acho que fui eu que levantei esses problemas e outros professores estavam assim, em concordância que estavam acontecendo essas coisas, então eu assisti a próxima aula em relação àquele episódio lá, né? E ela fez as correções. Ela voltou, corrigiu e deu sentido àquilo que eu estava reclamando. Ela deu sentido à aula. Então, ponto para ela. Então, quer dizer que já surtiu efeito, tá vendo como vale a pena falar, né? Os apontamentos mesmo. Ela retificou a aula que ela tinha dado, ela corrigiu os erros lá, então, ponto para ela, sim, tá ótimo. E assim a gente vai melhorando, tá? Esse é o caminho mesmo. O segundo item aí foi perguntado sobre formulários, né, de atividades que está sendo exigido pela diretoria de ensino, pela sede. Gente, a diretoria de ensino, o que ficou acordado apenas foi que as atividades, os roteiros seriam semanais, e tinha escola que às vezes estava fazendo quinzenal, mensal, então o acordo entre a diretoria e a escola foi que seria semanal. Agora, de que forma que é feito isso, aí ficou combinado entre escolas, então tinha que ser um combinado entre a supervisão, a gestão, os professores, tá? De cada escola teria que ser feito esse combinado aí, para preencher que, como que ia ser, por formulário, por planilha, como que seria esse registro, tá? Aí, Fred, você consegue abrir esse documento orientador, que tá esse link aí? Eu queria até ler o documento orientador para vocês, para deixar bem claro ali o que acontece. E como eu ia apresentar, por isso que eu não passei para você o link, Fred, desculpa. Porque o objetivo maior é, assim, minimizar o máximo a burocracia, né? Para ter um tempo maior de dar atendimento
aos alunos. Esse é o objetivo maior. Então, quanto menos... Ficou no seu computador, Lu. Ficou no seu computador aí amarrado, mas realmente, gente, a gente seguiu o documento que veio da SEDUC. Os coordenadores foram orientados em alinhamento, e assim, o que podemos aliviar, a gente aliviou. Tinha DI pedindo 2 planos, a gente só pediu 1, a gente colocou a questão do registro, aqueles registros diários. Quando apareceu isso, já foi cancelado, não era para fazer mais. Então, o máximo possível que a gente consegue, a gente está buscando fazer, mas tem coisas que são demandas que vêm desde a LDB, como a questão do plano semanal, né? O ciclo 1 é o semanário, né? Podemos ver, eu já questionei o grupo de diretores essa semana de núcleo, como está rolando nas outras DEs, por enquanto muito tranquilo na questão de ser semanal, mas a secretaria está atenta com essa questão quinzenal. É que agora o foco vai começar a recuperação. Mas, se surgirem mais, a SEDUC sempre está aberta à reformulação. Então, a gente também está colocando sempre para eles isso, tá? Podem ficar tranquilos. Como vai ficar esse PPT disponível depois lá no blog, nem é necessário a gente fazer a leitura mesmo, não. Depois vocês façam com mais atenção até, né? Mesmo porque o nosso tempo passou um pouquinho do limite lá dos convidados, então a gente vai dar uma aceleradinha aqui. Atividades com turmas presencial, parte online, né? Então, parte presencial, parte online, os professores já estão preocupados no retorno, como é que vai fazer isso, porque os pais não serão obrigados a mandar os alunos, os pais que quiserem, né, não vão ter essa opção de não mandar, e estratégia de recuperação. Então, essas duas questões aqui, está sendo elaborado um novo documento orientador, tá? Já está sendo feito esse documento, nós ainda não temos acesso a ele, porque ainda está sendo finalizado na elaboração, mas assim que tiver, a gente vai fazer uma nova orientação. Talvez, às vezes, na TPC por área, né? Vai ser feito isso. Mas assim que nós tivermos disponível, vai ser passado, ok? E aí vem aplicativos para alunos utilizarem em casa. Olha, eu pensei, assim, aplicativo, às vezes o aluno, o computador dele, o celular, já não está mais comportando baixar mais nada, né? Então, eu pensei em alguma coisa lúdica, agradável, que ele vai ter interesse de fazer, e que ele não precisa ter esse espaço aí no celular, algo que ele pudesse entrar no site e já manusear, tá? Então, nós já tinha dado a sugestão do FET, né, que é bem bacana, e agora eu queria mostrar também esse racha-cuca. Será que esse você consegue, Fred, colocar? Isso. Ó, o racha-cuca, você vai lá, procura no Google, ele já entra direto, então não precisa fazer cadastro nenhum, não precisa baixar nada, tá? Vai ali, Fred, no passatempo, lá em cima. Isso, no passatempo, no clique. Isso. E aí, ó, vocês veem que a gente tem várias disciplinas. Olha ali, ó, a química, a geografia, a biologia. Tá? Então, clica na química ali. E aí já vai ter os temas, baixa, e você vai vendo. Aí tem, ó, da tabela periódica, é bem bacana, ele já dá o número de acertos, então tem 41 tentativas, e ele pode ter 3 erros apenas. Tá? Se ele errar o símbolo do elemento, né, o nome do elemento, quer dizer, está falando do símbolo, ele tem que saber o nome do elemento, se ele tiver 3 erros, já erra. Tá? E ele tem um tempo também, o tempo ali vai passando, em 3 minutos para ele ter esse 41 acertos aí. Tá? Então, é bem bacana também. Volta lá, Fred, no quiz. Isso aí, ó, também tem, né, as várias disciplinas, e se você for ali na química, ó, clica aqui na química, aqui no cantinho direito. Aí você tem todos os conteúdos ali, ó, pediram também sobre química orgânica,
Esse quiz é bem bacana também, porque ele já dá a devolutiva para o aluno na hora. O aluno responde, depois ele não tem a opção de refazer ali, né? Ele vai responder, e aí, no final, ele já dá as opções do que ele acertou, do que ele errou, lá, conferir, né? E aí ele já fala o que errou, qual seria a correta. Tá bom de chute, hein, Fred? Então, é uma brincadeira bacana. Foi bom só no começo. Então, esse racha-cu que eu achei... Matemática, gente, é o que tem bastante, viu? Tem bastante. Todas as disciplinas aí. Então, eu achei legal. Podemos continuar lá, então. Você não voltou à apresentação, tá, Fred? Você parou sua apresentação, isso. Agora vai começar. E o tema que pediram, né, a semana passada foram os subníveis, né, em níveis e subníveis, e essas semanas me sugeriram ligações químicas, então nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu quero mostrar uma indicação da nossa colega Thaís. Thaís, obrigada, viu? Ela me mandou um e-mail na quinta-feira mesmo. Pode passar o próximo slide, Fred. É sobre um seminário de educação química em tempos de pandemia. Começou na quinta passada, vai até agosto, toda quinta-feira à noite, né, é livre. Você clica nesse link, é bem facinho de fazer a sua inscrição, já sai na hora e participar. Eu participei na quinta-feira à noite mesmo, assisti, falou sobre a inclusão, né, de cegos, e foi um bate-papo. Ele falou sobre, foi esse Carlos Moy, Gerson, né? Ele falou da inclusão de antigamente, o preconceito que existia, né? Que era gigante esse preconceito, que as pessoas até escondiam os especiais, né? Tinha um certo receio. Então, são lives assim que a Thaís sugeriu e está aí para vocês. Thaís, você quer comentar alguma coisa? Pode abrir seu microfone e falar. Não, na verdade, eu só queria comentar que na semana passada eu também acompanhei, e eu achei muito interessante, muito, tipo, porque ele fala da química para pessoas cegas, sabe? Então, é uma coisa que a gente, durante a faculdade, fica pensando e a gente não tem contato. São poucos alunos que são deficientes visuais e conseguem desenvolver a química e tal, né? E ele também falou da questão da vocação para que os deficientes visuais tendem a seguir para a área de humanas e não para a área de exatas. Eu achei, tipo, super legal, gostei bastante. Hoje estarei lá de novo. E tem tudo gravado. Quem não assistiu da semana passada, dá para assistir também. É bem, bem construtivo, gente. Isso mesmo. Obrigada pela sugestão, tá, Thaís? Continuem participando, pessoal. Então, vamos lá para a nossa atividade. Pode passar. Isso, então aqui vem a nossa sugestão de uma sequência didática. Como vocês falaram em recuperação, pode ir para o próximo, Fred. Eu coloquei aqui uma retomada de conteúdos também, né? Então, é uma atividade para a segunda série do ensino médio, o conteúdo tema ligações químicas. Então, coloquei o objetivo dessa sequência de promover a utilização de recurso alternativo, motivando os alunos no resgate de conceitos do conteúdo estudado. E aí, eu sugeri um vídeo aqui, será que nós não vamos ter esse tempo? E ele resgata, esse vídeo é bem bacana, não vai dar tempo da gente passar hoje, mas vai ficar disponível o material, e daqui em diante vocês podem ir fazendo essas atividades que eu sugeri. Esse vídeo, ele volta lá desde o elemento, né, da molécula, substância, mistura, fala dos níveis e subníveis que nós estudamos a semana passada também,
tá? Então, depois vocês assistam o vídeo. Infelizmente, hoje não vai dar tempo, já está acabando quase, né? Pode ir passando, Fred. Então, depois do vídeo, nós temos aqui as nossas questões disparadoras, né? Para ele pensar um pouquinho, e uma atividade de palavra cruzada que aí vai finalizar, tá? É a revisão geral, se ele consegue responder tudo isso aí. Só esse cuidado com esses quadradinhos aqui, que ele dá espaço. Então, ali na segunda questão, acho que ele fala, né? Qual que é a segunda? Nome dado ao último nível energético do átomo, que é a camada de valência. Então, nos quadradinhos tem camada, espaço, D, espaço, valência. Se alguém for imprimir ou for passar para o aluno, lembrar de falar isso para eles, senão eles vão tentar preencher todos, né? Porque geralmente está rachurado ali, e nesse caso não está. Aí estão as respostas, tá? E é isso, gente. Nossa TPC, eu ia explorar mais, né? Mas devido ao tempo, eu acho que foi cumprido aqui o objetivo geral. Então, agora vocês fiquem à vontade. Lembrando que tem o formulário de resposta. Fred, você já conseguiu abrir ou ainda não? Eu já abri o formulário, eu abri a primeira, eu coloquei e não estava aberto, gente. Aí eu abri, agora tá tudo certinho, tá? Ele já está funcionando. De responder, continuar dando as sugestões, e é muito bem-vindas. Para próximas semanas agora, nós vamos voltar um pouquinho por área, então terão algumas mudanças, mas lembrando que a gente sempre vai continuar, sempre que tiver a oportunidade, a gente vai continuar no específico, né, no componente, porque eu acredito que todo mundo gostou dessa ideia, né, foi bem produtivo, ok? Sim. A SEDUC está passando por uma reformulação das ATPCs, mas lembrando que, já para marcar na agenda de vocês, tá? Semana que vem não tem ATPCDE, tá? Por enquanto. E na segunda semana de agosto, nós faremos a primeira Workshop Week da DE. Nós faremos uma semana pedagógica, tá? Nos horários de ATPC, mas estamos trazendo pessoal de fora, tá bom? Serão trabalhados os grandes temas, tá? Assim, eu só estou finalizando, né, as pessoas ali, os palestrantes, fazendo as últimas confirmações, e logo, logo vocês receberão o folder, tá? Vai ser presença por formulário, da mesma maneira, só que nós teremos participações de outras diretorias, vamos trazer, e vocês, assim, assistem no horário da TPC, né? Mas são convidados a assistir qualquer outro dos temas aí que tiver rolando na semana, tá? Tem gente de São Paulo, né? Tem gente do Paraná, temos o pessoal do município, teremos colegas nossos aqui da DE compartilhando experiências. Então, assim, pensamos uma semana aí pedagógica, uma coisa bem gostosa para a gente fazer na segunda semana de agosto, tá bom? Pessoal, foi muito bom esses encontros com vocês, agradeço novamente. Bom final de semana a todos. Até breve.